Só falta uma rodada para acabar a primeira fase da Série C e temos ainda 9 times brigando por 3 vagas na segunda fase. Temos aí times que escaparam do rebaixamento, mas temos ainda 6 times brigando contra o rebaixamento. Vamos ver tudo sobre a Série C e o que a gente pode esperar da última rodada. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje a gente vai falar de Série C que vai para sua última rodada da primeira fase dessa temporada 2025. E temos alguns times aí, temos alguns resultados importantes, né? O Botafogo aí conseguiu se salvar do rebaixamento e agora está até brigando por classificação. Figueirense, idem Figueirense, Figueira, quem diria em Figueira com uma reta final difícil, conseguiu emplacar 2 vitórias aí e também não pode mais ser rebaixado e também está sonhando com a classificação para a próxima fase. Temos aí, vamos falar de todos os times que estão brigando pela classificação e também da rapaziada que ainda está preocupada aí com o rebaixamento. Os times que vieram da Série D nessa temporada não estiveram bem, né? Não tiveram bons resultados, mas a gente vai falar de todos eles. Antes de mais nada, se inscreva nesse canal. A gente vai seguir a última rodada de perto. Vamos ter pré-jogo, vamos ter pós-jogo, vamos ter aí também todas as análises do quadrangular final, então não deixa de se inscrever aqui no canal. Se inscreve, é de graça, meu irmão. Você clica no inscreva-se, é de graça, é muito importante que você se inscreva. Vamos falar agora do que pode rolar e do que já rolou na Série C, beleza? Essa é a tabela atualizada após 18 jogos na Série C. O Caxias já garantiu a liderança da competição, tá? O Caxias vai ser líder, já está classificado, não sai mais dessa posição, já tá jogando meio que ali para se poupar e se preparar para o próximo desafio, que é o quadrangular final, para tentar conquistar o acesso. A Ponte Preta voltou, né, a vencer, um tempo aí sem vencer, emplacou 2 vitórias seguidas, voltou para vice-liderança da competição, passou o Náutico, mas não pode mais ser primeiro colocado, mas está brigando ali pela segunda posição. O Náutico, né, também já classificado, também já está preparando seu time para o quadrangular final, assim como Londrina e São Bernardo. Todos esses 5 times aqui já estão classificados para o quadrangular final. Então isso quer dizer que temos ainda 3 vagas, só os 8 primeiros vão para o quadrangular final. São 2 grupos de 4 times, por isso que eu estou chamando de quadrangular final, né? 2 grupos de 4 times, 2 times de cada grupo vão se classificar para a Série B do ano que vem. Então já estamos chegando na fase hiper decisiva da Série B, enquanto São Bernardo, Guarani, Brusque, o Ituano, na verdade, cara, São Bernardo não, Guarani, Brusque e Ituano, esses 3 times aqui ainda estão precisando confirmar a sua vaga no G8 e temos Floresta, Botafogo, Confiança, Figueirense e até o Ipiranga, cara, consegue aí buscar essa vaga dependendo dos confrontos da última rodada. A gente vai destrinchar isso certinho nesse vídeo aqui com você. Temos ainda o próprio Ipiranga, né? Tentando se salvar do rebaixamento, ele ainda pode ser rebaixado, porque o Itabaiana pode passar o Ipiranga ainda. O CSA, o Maringá, o Anápolis, Itabaiana e o ABC. Retrô e Tombense já estão rebaixados. Tivemos mais um time rebaixado nessa rodada, que foi o Retrô. Está oficialmente rebaixado com esse empate aí diante do ABC. Então vamos falar dos jogos, né? O Ituano venceu esse confronto direto contra o Ipiranga, né? Os dois estão aqui brigando por essa vaga. O Ipiranga acabou ficando um pouquinho para trás. O Ituano estava ali até atrás do Ipiranga, passou e foi de virada, tá? Com 2 gols de pênalti, o Ituano conseguiu vencer esse jogo aqui importantíssimo e ingressou no G8. O Ituano que foi rebaixado na temporada passada, né? Caiu da Série B, agora tá tentando voltar, chega ali na 8ª posição, na última rodada tá em boa posição. O Brusque também venceu esse jogo dificílimo contra o Caxias no Centenário, também entrou no G8. Muito importante esse jogo do Brusque aí, conseguiu vencer e vai para a última rodada dependendo só de si. E o Figueirense, hein? Alô, torcida do Figueira, o Hélio Cizenando salvou o time, tá? O técnico que veio de uma forma inesperada, né? Ele é um técnico do Capivariano e foi emprestado ao Figueirense para salvar o time do rebaixamento. E não é que essa treta aí deu certo, meu irmão. Salvou, chegou 2 vitórias aí. E a torcida do Figueirense também tá de parabéns, apoiou muito o time nesse jogo diante do Floresta. Um jogo dificílimo, né? O Floresta que tava no G8, né? Acabou tirando o Floresta do G8 essa vitória do Figueirense. Agora o time não pode mais ser rebaixado. O Figueirense está salvo do rebaixamento porque o Itabaiana chega no máximo a 22 pontos. O Figueira já está com 23. Para se classificar para o G8, o que o Figueira vai precisar? O Figueira vai precisar
obviamente, vencer o seu último confronto e torcer para os seus adversários tropeçarem. A gente vai falar isso nesse vídeo também ainda, sobre a análise da próxima rodada. Itabaiana e Maringá, né? O confronto direto contra o rebaixamento foi melhor para o Maringá, né? O Itabaiana segue na zona do rebaixamento, o Maringá, jogando fora de casa, consegue ali se manter fora da zona do rebaixamento e vai para a última rodada ali precisando de um empate para se salvar do rebaixamento. O Maringá, que veio da Série D, começou muito bem a Série C, né? A gente esperava que fosse uma das surpresas da Série C, fez um excelente campeonato paranaense, mas o Maringá acabou aí perdendo tração na Série C nas últimas rodadas e ficando para trás, mas só precisa de um empate para se salvar. Londrina e Anápolis, idem, cara, o Anápolis ele vai precisar vencer na última rodada, tá? Esse empate aí foi bom, né? Manteve o time fora da zona do rebaixamento. Se o Anápolis tivesse perdido, ele entraria na zona do rebaixamento, porque ele tem uma vitória a menos que o Itabaiana, mas manteve o Anápolis fora da zona do rebaixamento. E pro Londrina, o Londrina já tá classificado, né? Então foi um pouco indiferente. Retrô e ABC, cara, os dois estão morrendo abraçados com esse empate praticamente. O ABC vai precisar vencer e torcer contra Itabaiana e Anápolis. O Retrô, com esse empate, está rebaixado. Se o Retrô tivesse vencido esse jogo, ele também estaria rebaixado, né? Então não faz tanta diferença ali o resultado nesse jogo, não. São Bernardo e Náutico já classificados. Foi meio que uma prévia do que a gente pode esperar ali no quadrangular final, tá? A gente deve ter esses dois times aí se enfrentando nos seus grupos, ou talvez numa possível final, quem sabe. Mas são dois times que vão pro quadrangular final, então a gente já teve uma amostra do que pode acontecer e foi um bom resultado pro Náutico, tá? Que conseguiu o empate fora de casa diante do São Bernardo. E o Belo, hein? O Belo ganhou o Lanterna, gol de Silvinho, ganhou o Lanterna da competição e se salvou do rebaixamento. O Botafogo foi a 23 pontos, não pode mais ser rebaixado. E agora o Belo sonha com vaga no G8. O Belo que, por muito tempo ficou aí deixando a gente mal, né, das pernas, porque a gente projetava o Botafogo brigando por G8, mas no fim das contas ele tá, né? No fim das contas ele tá brigando na última rodada, chega um pontinho atrás do G8, pode se classificar para a próxima fase, dependendo dos resultados. O Belo vem forte nessa reta final. O Guarani é outro que disparou na reta final, 3 vitórias seguidas que colocaram o Guarani muito bem ali no seu objetivo de conquistar uma vaga no G8, subiu 2 posições, agora tá na 6ª posição, depende só de si para se classificar, tá? Uma vitória vai garantir o Guarani, o empate pode ser suficiente, mas o ideal é vencer para não depender de mais ninguém. Bruno Santos fez um gol ali num Brinco de Ouro lotado, mais de 12 mil pessoas, torcida do Guarani dando show no Brinco de Ouro, 30 segundos de jogo, 1-0, gol de Bruno Santos, e aí em diante o Guarani segurou o jogo, né? Fez um jogo seguro, até deu mais oportunidade do que o necessário para o Confiança, era um confronto direto, né? O Confiança estava aqui com os mesmos 23 pontos na época do que o Guarani. O Guarani venceu, foi a 26, engatou ali 3 vitórias seguidas e foi para a 6ª colocação. O Guarani também ainda não está classificado, mas pode se classificar. O CSA, que ainda tem mínimas chances de classificação, né? O CSA tá aqui com 22 pontos, ele tem chance de classificação, mas essa derrota deixou o CSA com chances de rebaixamento, cara. Porque o Itabaiana pode passar o CSA, só que assim, muito improvável que o CSA seja rebaixado, por quê? O Itabaiana, ele teria que vencer, o Anápolis teria que vencer e o Maringá pelo menos empatar e o CSA perder a última rodada. Mas ainda assim, vai para a última rodada com chance de rebaixamento e, como eu já falei, essa vitória para Ponte Preta rendeu novamente a 2ª colocação. O que a gente pode esperar da última rodada? Lembrando que a gente vai ter um vídeo específico ali no sábado ou na sexta-feira sobre essa 19ª rodada. Então se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Mas pra gente já fazer uma pré-análise do que pode acontecer, para você entender, tá? O Ituano vai brigando por acesso, né? Vai brigando por classificação. Precisa vencer para se garantir, né? O Ituano tá aqui na 8ª posição, mesmo número de pontos do Floresta, mesmo número de saldo de gols, tá na frente só pelo número de vitórias. Então assim, o Ituano tem que vencer e fazer saldo, porque se o Floresta vencer o São Bernardo por mais gols de diferença do que o Ituano vencer o Náutico, o Floresta passa o Ituano, tá? Então assim, vai ser uma corrida por saldo nessa última rodada, sendo que o Ituano tem um jogo dificílimo diante do Náutico, né? Pro Náutico vale a 2ª colocação aqui. Lembrando que a 2ª colocação te coloca num grupo teoricamente mais fácil do que a 3ª colocação, tá? A teoria é essa. Mas, porque se você for o 2º colocado, você pega o 7º colocado no grupo, tem todo um cruzamento assim que o 2º colocado tem algum benefício, tá? Mas não faz tanta diferença do 2º pro 3º não, inclusive eles ficam no mesmo grupo, 2º e 3º colocados, mas o Ituano tem pedreira. Ponte Preta e Londrina.
Confronto que já não vale muita coisa, né? O Londrina não pode passar a Ponte Preta. Para Ponte Preta vale a permanência na segunda posição. Para o Londrina vale também a permanência aqui na quarta posição, porque não vai passar o Náutico. O número de saldos é muito distante, né? São 6 gols. Então, o Londrina... Não vale muito pouca coisa esse jogo aqui entre Ponte Preta e Londrina. Confiança e Retrô. Cara, pro Confiança, vale a tentativa de chegar no G8, né? O Confiança precisa vencer o Retrô já rebaixado. Se o Confiança vencer o seu jogo, o Botafogo precisa tropeçar diante do Anápolis. O Floresta precisa tropeçar diante do São Bernardo. E o Ituano precisa tropeçar diante do Náutico. Se o Confiança vencer e esses 3 times tropeçarem, dá certo pra ele. Se um deles não tropeçar, ele vai precisar que o Brusque tropece, tá? Ou se o Brusque não tropeçar, ele vai precisar que o Guarani perca. O Guarani precisa perder. O Confiança ainda pode passar o Guarani. Se o Guarani perder, e o Confiança tem que passar no saldo de gols. Então assim, o Confiança tem que secar de 1, 2, 3, 4, 5 times. 3 deles precisam tropeçar e obviamente o Confiança vencer o Retrô pro Confiança entrar lá. Tá muito difícil. Pro Guarani, o Guarani já está com 26 pontos. Se ele vencer o Lanterna e já rebaixado Tombense, o Guarani confirma a sua vaga. Caso o Guarani perca o jogo, ele vai precisar que alguns times aqui atrás dele tropecem, né? Porque se atrás deles, atrás do Guarani, pelo menos 3 times vençam os seus jogos, o Guarani perde a vaga. Caso ele empate ou perca o seu jogo. Anápolis e Botafogo. Cara, isso aqui é um confronto que a gente tem que ter olho na última rodada, tá? Porque vale fuga do rebaixamento pro Anápolis, tá aqui 1 pontinho na frente do Itabaiana. E vale classificação pro Botafogo. O Botafogo tá muito próximo, né? O Botafogo precisa vencer o seu jogo e torcer para que Floresta e Ituano percam os seus jogos, tá? Obviamente, ou Brusque ou Guarani. Ele precisa vencer e torcer para 2 times dos 4 que estão na sua frente tropeçarem. Pro Belo não tá tão absurdo não, tá? Se você for pensar que o Ituano enfrenta o Náutico, é um jogo difícil, tá? Para não tropeçar. E o Brusque enfrenta o CSA brigando contra o rebaixamento. Então assim, é possível que a gente veja o Belo no quadrangular final. Maringá e Caxias. O Caxias já primeiro colocado, já classificado. O Maringá precisa de um empate para se manter na Série C. Ipiranga e Figueirense, confronto direto, né? Apesar de que os dois estão ali muito próximos na tabela, é um confronto direto mais por classificação, né? O Figueirense vai precisar vencer e vai precisar torcer para 4 times tropeçarem na frente dele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. Dos 6 times que estão na frente do Figueirense, 4 precisam tropeçar para ele ir para a próxima fase e obviamente ele precisa vencer. E pro Ipiranga é fuga do rebaixamento, né? Se empatar, ele foge do rebaixamento. Brusque e CSA. O Brusque precisando vencer para se classificar e o CSA precisando de um empate para não ser rebaixado. Floresta e São Bernardo. São Bernardo já classificado. Floresta precisando vencer para se classificar. Ele pode até se classificar com empate, mas é bom não contar com isso, né? Porque tem muito time ali precisando secar caso ele empate. ABC e Itabaiana, e o ABC precisa vencer o Itabaiana, confronto direto contra o rebaixamento. O ABC precisa vencer, o Itabaiana precisa vencer, os dois precisam vencer e torcer para Anápolis, Maringá, CSA ou Ipiranga tropeçarem. Essa é a reta final da Série C. Meu irmão, se inscreve aqui no canal porque a gente vai seguir isso muito de perto. Bota aí no botão inscreva-se, curte esse vídeo se você não curtiu ainda também, deixa o seu hype. Te espero no próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!